E agora a gente tem uma conexão internacional aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a Rosana Cardim. Ela é jornalista, mora nos Estados Unidos, está em Nova York e ela vai falar para a gente sobre os Estados Unidos hoje ser o novo epicentro do Covid. Então, muito importante ouvir a Rosana direto de Nova York, né, Kate? Com certeza. Bom dia, Rosana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Kate. Bom dia também a Julie. Espero contribuir com vocês aí com as informações daqui. Quando a gente faz uma conexão internacional e ainda mais em algum lugar que está sendo tão difícil essa convivência com a pandemia, a gente tem que primeiro trazer a experiência pessoal de cada um, né? Então, Rosana, eu queria que você contasse para a gente, desde que começaram os avisos aí nos Estados Unidos sobre a pandemia, do que fazer, como é que vocês que moram aí receberam isso? Num primeiro momento, eu acho que foi como todo mundo. A gente não acreditou muito, ficou um pouco de pânico, né? Num primeiro momento, algumas pessoas usavam máscaras, outras não. Eu comecei, logo que deram a notícia, eu comecei já a usar máscara e luva no trem. E eu percebia que só os chineses usavam, os americanos não usavam. E eu continuava indo para a escola, porque eu estudo aqui, e as pessoas também não estavam tendo esses cuidados. Depois começou na China, quando passou para a Itália, aí sim a gente teve um baque maior, né? A gente começou a entender mais o que era aquilo, porque é um inimigo que você não vê, né? E aí começou sim a ter o primeiro lockdown, quer dizer, vamos fechar o comércio. Primeiro as escolas, quando fecharam as escolas, alguns lugares continuaram e, por exemplo, a construção civil trabalhou até o dia 3 de abril. Então, isso demorou um pouco, alguns setores. Outros já fecharam logo em seguida. Esse primeiro choque foi desesperador, porque você está lutando com uma coisa que você não está vendo. Então, muita gente não acreditou. Eu acho que esse foi um dos grandes problemas aqui. Rosana, como você bem mencionou, existe esse primeiro baque, né, imediato aí, quando as notícias começam a correr, os números começam a aparecer. Quer dizer, muita gente a princípio não acredita, quando os números começam então a ser atualizados, as pessoas começam então a ficar aí mais alerta. E a gente sabe que as autoridades então, desde que o vírus passou a ser expandido, passou então a tomar uma série aí de medidas para conter então o avanço da disseminação do vírus. A partir, então, das medidas que foram sendo tomadas, enfim, a gente sabe que o estado de Nova York é o epicentro, né, da pandemia. O que a gente poderia dizer da situação atual aí do estado de Nova York? Olha, é importante que se destaque por que os números começam a subir. A gente também não tinha, como não tem no Brasil, os testes. Quando começaram a aparecer os testes, aí sim a gente começou a se dar conta do número de infectados. Então, é isso que eu te falo, a gente está lutando com algo que a gente não sabe quem é. Então, eu posso ter desinfectado toda a minha casa e ele está aqui. E isso é que assusta um pouco, né? Então, é diferente de, por exemplo, olha, eu estou fazendo algum ato meu agora, ele vai ter a reação imediata agora. Então, isso que eu acho que demorou um pouquinho, como eu te falei. Então, o que acontece agora em Nova York? O comércio está todo fechado, as escolas estão fechadas. Esta semana é uma semana super importante para Nova York, porque o governador disse ontem que nós vamos ter talvez o colapso essa semana. Então, qual é a recomendação? Já está tudo fechado, você quer comprar alguma coisa, você vai... alguns comércios estão abertos para você comprar e sair, você não pode ficar dentro, acho que como em todo lugar. Mas está restrito mais ainda esta semana, porque pode ser que a gente entre em colapso. Só existem 1.500 respiradores. Para você ter uma ideia, eu até anotei para vocês aqui, há 5 minutos saiu esses dados, são 337.933 casos nos Estados Unidos, sendo que Nova York tem 123. Nós temos quase um terço dos casos de Nova York e metade dos Estados Unidos e metade das mortes. São 4.159 mortes para 9.000 em todo o país. Então, é o epicentro e as medidas estão mais rigorosas. O que foi dito esta semana? Esta semana foi dita que, se você for ao mercado, que vá a pessoa mais saudável do grupo.
e que se você for, você tem que usar todo o aparato para você sair às ruas e permaneça o menor tempo possível dentro do mercado. Então, são vários aspectos dentro de uma situação crítica. Estado econômico, estado psicológico, estado de saúde, estado de sobrevivência e assim, como que você reage a tudo isso ao mesmo tempo, sem entrar no pânico, né? E de acabar não fazendo nada para se proteger e proteger as outras pessoas. Então, a gente, às vezes, acaba tendo que administrar muita coisa ao mesmo tempo sozinho. Para você ter uma ideia, Nova York tem 67% de imigrantes. Aqui se fala 800 línguas diferentes. Então, você imagina que tem gente de todo mundo. É claro que aqui ia ser um lugar onde ia ter essa explosão, porque vem gente de todos os lugares. E como a gente lida com alguém que não está vendo, você não sabe se eu tenho e não tenho os sintomas. Esse é o que a gente teme mais, né? E isso assusta. A gente tem medo do que é o novo e resiste a isso. Então, se a gente pode usar alguma coisa de experiência daqui, Julie e Kate, é que a gente use a experiência da Itália e da Espanha, né? Fica em casa, porque talvez não tenha chegado esse clima de terror aí no Brasil, mas aqui é um clima de terror. Eu posso mostrar para vocês como que eu me preparo para sair de casa, o que eu uso, porque assim, você tem que limitar a sua ida à rua, porque é tanta coisa que você tem que colocar, que você fala, não vou fazer isso. Porque chega uma hora que você fica tenso, né? E as notícias da TV, agora que estão passando os casos de recuperação, é muito complicado. E a gente vai sentindo esse seu depoimento, essa densidade do seu depoimento, e a gente precisa trazer isso, porque dessa nossa conexão internacional, para mostrar para as pessoas que não é uma brincadeira. A gente vê, esse final de semana mesmo, eu vi muita gente passeando com o filho na rua, indo andar de bicicleta, indo fazer isso, aquilo. E talvez as pessoas não entendam, por não ser algo que se vê, o quanto é complicado e o quanto é difícil. Você gravou ontem algumas imagens chocantes. Daqui a pouco a gente vai passar aqui para os nossos telespectadores, que eu queria que você narrasse como é que foi essa sua saída ontem de casa. A nossa produtora, Amanda Nascimento, encaminhou para a gente esses vídeos. E eu queria que você contasse... Porque eu acho que tem os dois lados, né? Tem o lado da jornalista, que está ali com a informação na sua frente, e o lado humano, né? Então, eu queria que você... Como é que foi esse impacto do que daqui a pouco a gente está vendo agora um container? Eu queria que você explicasse o que é isso. Eu vou explicar o que é, depois eu explico por que eu passei ali. Então, assim, esse está em frente ao hospital do Brooklyn, que é um grande hospital aqui, perto do Barclays, né? Daquele estádio do Barclays Center. E aí, eu estava passando ali em frente e vi aquilo, parei, né? Porque esse é um container, aqui a gente chama de container, mas aí é carreta frigorífica, né? Onde estão os corpos dos pacientes que morrem e vão para ali, para essa geladeira. E foi, para mim, muito assustador, né? Porque você vê que a morte está perto. Essa é a sensação. Eu até de longe tentei perguntar alguma coisa, mas claro que veio alguém e falou, olha, não grave. Não dá para falar. E ela levantou a mão e eu respeitei, obviamente, mas eu não pude deixar de ver aquilo e ficar sem registrar esse momento. Mas ali, eles estavam, não sei se dá para vocês verem, mas na parte verde, eles estavam preparando para tirar um corpo, algum corpo ali do carro, né? E colocar no carro ali, né? Então, talvez a funerária e tudo mais. O que assusta demais é você ver, isso você nunca vê, né? Você vê isso dentro, né? Você vai, é tudo restrito, no necrotério, uma coisa assim. E quando você vê ali exposto na rua, você fala, eu estou numa situação de guerra e eu sou o próximo. Isso, na nossa cabeça, isso é inerente ao ser humano. Você vai pensar isso. É óbvio que você vai pensar. Mas, assim, eu estava protegida, eu sou muito radical com isso. Eu fui comprar álcool gel, porque no meu bairro não tem álcool gel, e a gente faz um mutirão. Gente, quem está precisando de alguma coisa? Eu estou indo lá, não sei aonde que tem. Então, vão duas pessoas, uma de carro, a outra acompanha, pega a lista de todo mundo, e eu fui para lá para comprar álcool gel. Só para você ter uma ideia, tá vendo isso aqui?
Isso aqui, eu pagava $1, agora eu estou pagando $5. Uou. Então, 500%, assim, 400%. essa máscara custava 85 centavos de dólar. Agora está custando $2, uma caixa com 25 são $50. Né? Então, isso aqui a gente usa para esterilizar, né? Seria a nossa água sanitária, ela custava R$3,99, agora está R$7. Então, a gente tem que buscar lugares, porque também ninguém está com dinheiro sobrando para ficar esbanjando. Então, a gente compra às vezes de caixa, porque aí divide todo mundo, e assim a gente tem feito. Então, foi por isso que eu saí, eu estava de máscara, luva e tudo quanto é mais coisas. Então, por isso que eu passei ali, né? Não saí para fazer aquilo, né? Mas eu não consigo deixar de ver essa situação. Você falou do seu impacto quando viu essas carretas, e eu digo que é o mesmo impacto a gente vendo aqui do Brasil e dizendo, essas imagens são imagens exclusivas que a Rede Alesp tem e que a Rosana Cadinho gravou para a gente ontem lá em Nova York. E é impactante você falar, não consigo nem descrever, né, Kate, quando a gente olha de novo passando as carretas, imaginar que pessoas estão ali dentro, né? É impossível você ficar inerente. Da população, né, que apesar de poucas pessoas estão ali na rua, mas assim, quem está passando, quer dizer, presenciar isso e saber, né, do que se trata, eu acho que isso deve aumentar muito o pânico na população, né? Mas ao mesmo tempo, Rosana, não sei se você concorda comigo, ao mesmo tempo que a gente olha para uma imagem dessa e fica em pânico, fica preocupado, fala, meu Deus, como é que vai ser? É mais um reforço para dizer, não é brincadeira, fique em casa. Nós, jornalistas, estamos aqui trabalhando porque estamos levando informação para vocês que estão em casa, estão nos ouvindo. Como a Rosana está em Nova York também repercutindo isso, o cuidado com a família dela também, que deve estar preocupada, né, Rosana? Então, eu queria que você falasse desse aspecto. Só está saindo quem precisa. Só quem precisa. A gente está trabalhando dessa forma, né? Então, quem está mais saudável, quem não está sentindo nada, ou quem não tem risco, né? Por exemplo. Então, se é uma pessoa de mais idade, é melhor mesmo ficar em casa, vai quem é mais novo, que talvez tenha mais resistência. Então, eu imagino isso na cabeça dos médicos. Aqui, todos os dias, né? Às 7 horas da noite, existem aplausos para os médicos, porque todos os dias temos depoimentos nas redes sociais e na televisão de enfermeiros. O quanto eles estão trabalhando e se desdobrando e o estado emocional dessas pessoas. Porque existem mais de 1.000, né, pessoas que trabalham em hospitais infectados. Existe um porta-avião americano que acabou de dar notícia, esse final de semana, que a equipe está infectada, inclusive o comandante. Ele acabou até sendo afastado do cargo de comandante desse porta-aviões, porque ele escreveu uma carta, essa carta vazou, dizendo o seguinte, que os cuidados não estão sendo tão bons assim, e que lá muita gente estava, inclusive ele. Ele acabou sendo afastado pelo corona e também porque acabou vazando essas informações. Aqui, a expectativa, e quando o governador fala, pode morrer de 100 a 240 mil pessoas nos Estados Unidos, isso significa que é muito mais do que morreu na Guerra do Vietnã, que são 60 mil, você fala o quê? Calma, peraí, né? Então, eu posso estar no meio disso aí. E a minha família no Brasil, o que eu falo com eles todos os dias, mas é uma coisa que é muito... Não queria me emocionar, mas é uma coisa muito difícil. Porque, assim, pode ser que você morra aqui e que não tenha, né? Pode ser que você não tem como voltar, você não tem como, por exemplo, você vai ficar aqui e vai ser enterrado como qualquer um outro, sem despedir. Se aí as pessoas reclamam que não está tendo velório, imagina você que está aqui, que não vai ter nem ser enterrado junto com a sua família. Isso na tua cabeça é desesperador, né? Então, isso te choca um pouco, porque você não sabe até a extensão da onde está indo isso, né? O que você para pensar é naquelas coisas mesmo, né? Dos valores, como era bom estar juntos, os almoços de domingo, e você tenta fazer tudo isso virtual para chegar o mais perto possível. Eu até tenho muito apoio da minha família, porque toda hora que eu ligo, eles me atendem. Né? Então, eu mato a saudade do meu filho, assim, desse jeito, falo com ele várias vezes por dia, por mensagem, olha que está acontecendo isso, faz aquilo, como se eu estivesse junto, né? Então, eu consigo conversar dessa forma.
para minimizar um pouco isso. Agora, aqui, a sensação de que você está num lugar onde 50% das pessoas do país morreram. Hoje eu abri o aplicativo só para pegar os dados para vocês, e às 6 da manhã, 6 pessoas morreram. Agora já aumentou. Então, assim, tá chegando, sabe? É essa sensação que a gente tem. Tá chegando perto, né? Quer dizer, uma E sensação sabemos de... muito pouco ainda sobre ele. Desculpe. É uma sensação de impotência, né, Rosana, que a gente acaba sentindo nesses momentos. E outra coisa que me chamou bastante a atenção no seu depoimento, e eu queria trazer essa informação aqui nesse momento, é a respeito da ausência, então, da quantidade de equipamentos, né? A exemplo das máquinas respiratórias, por exemplo. Quer dizer, isso me chama muita atenção porque a gente está falando dos Estados Unidos, né? Que é uma grande potência, um país aí extremamente rico, encontrando essa dificuldade, né? Quando a gente pensa no Brasil, que ainda é um país que está em desenvolvimento, a gente pensa que essa dificuldade também está sendo enfrentada e será enfrentada em uma maior escala aqui no nosso país. Eu tenho uma notícia que diz que o governo chinês e os cofundadores da Alibaba vão, então, doar 1.000 respiradores de presente aí para os Estados Unidos. Quer dizer, esse tipo de ajuda acaba sendo bastante bem-vinda nesse momento, né, Rosana? Não, com certeza. O que eu queria que as pessoas entendessem um pouco de como funciona a saúde americana. Primeiro, aqui tudo é pago. Não existe um hospital das clínicas gratuito. Não existe isso aqui. Tudo é pago. A ambulância do bombeiro que nós utilizamos aí, aqui é pago. Se você usar um dia a ambulância do bombeiro, isso é pago. Então, tudo aqui é custo, né? Tudo aqui é pago. Não tem saúde pública aqui. Claro que agora todo mundo abriu as portas para poder atender essa pandemia. Então, imagina numa situação normal, ninguém tem muito respirador, né? Porque a população não tem essa demanda toda de gente que precisa de um respirador. Eles conseguiram comprar, e até o respirador, para você ter uma ideia, ele custava antes 16 mil, passou a 40 mil. Isso foi uma das primeiras entrevistas do governador aqui. Então, como é que as pessoas estão pensando, né? Estão evitando chegar, toda essa restrição é para evitar chegar no colapso. Eles diziam, por que essa semana é importante? Porque vai faltar o respirador, mesmo com toda a doação chegando, eles estão tentando evitar que o médico tenha que escolher quem vai viver, quem vai ter mais chances de sobreviver, né? E nessa hora existem protocolos para isso, mas a gente sabe que os mais velhos acabam indo, né? Então, assim, como que vai ser isso? Como é que vai ser essa sensação de você talvez tenha que concordar em perder alguém que você ama, né? Isso é muito complicado. Eu tenho na minha cabeça, eu espero que não seja assim, mas assim, eu me questiono de algumas coisas. Entre um americano e um imigrante, não sei, né? Isso fica na minha cabeça, isso é um questionamento meu, veja, ninguém falou nada disso, eu espero que, claro, que isso não seja, mas é um questionamento meu, pessoal, tá? Então, tem muita coisa que passa pela nossa cabeça ao mesmo tempo. Eu espero que, de verdade, que outras nações nos ajudem aqui, porque acho que a partir do momento que tem aqui e depois não vai ser mais utilizado, que se doe para outro lugar. O que eu percebi também foi que tem respiradores manuais, alguns respiradores manuais estão chegando também, e que eles estão pedindo para que, chegou um alerta, inclusive no meu celular disso, eu enviei aí para vocês, pedindo para os enfermeiros serem voluntários, porque para uma pessoa precisa de 5 revezamento de 5 voluntários ou de 5 pessoas para poder ficar bombeando esse respirador, né, portátil. Então, isso é difícil. Imagina ser 5 pessoas para salvar uma. Olha, e uma escassez que a gente está de situação. Pior ainda, essa questão dos respiradores, que chama bastante atenção, é que estão pedindo respiradores para os veterinários também. Outro alerta que chegou, se você conhece algum veterinário, que ele possa doar o respirador de animais para pessoas, que é o mesmo, né? Você pode usar, enfim. E aí vai se fazendo
uma rede aí de Uma apoio e de tentar, de algum modo, ajudar o outro. Rosana, eu queria te agradecer, a gente vai precisar encerrar essa nossa conexão São Paulo, Nova York, mas, Rosana Cadin, obrigado pelo seu depoimento e por se colocar à disposição de contar para a gente, de ter gravado as imagens que foram chocantes, sim, para a gente, exclusivas aqui para a Rede Alesp. Obrigada, e numa outra oportunidade a gente conversa mais um pouquinho de como está essa situação por aí, tá bom? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, espero ajudar vocês de alguma forma e ao Brasil. O que vocês estão vendo de Nova York talvez não seja tão real quanto é estar aqui. Então, se vocês puderem, fiquem em casa. Obrigada. Essa é a Rosana Cadin, direto de Nova York. Um depoimento muito denso e emocionado aqui na Rede Alesp, no Jornal da Rede Alesp.